Olá, como vocês estão? Bem, nessa semana nós recebemos algumas perguntas bem interessantes referente à obesidade, depressão e algumas outras questões relacionadas à nossa relação com a comida. Então, nesse vídeo eu vou responder a essas perguntas e também no final vou dar algumas dicas de como lidar com esse comer em excesso, né? Algumas estratégias para isso. É importante lembrar que a compulsão alimentar, para ser considerado um transtorno, ela vai precisar seguir algumas características específicas. Então, para a compulsão alimentar ser considerado um transtorno, a pessoa vai ter de se alimentar de uma forma mais compulsória mesmo, então comer grande quantidade de alimentos em um curto espaço de tempo, sendo que ela vai ter uma sensação de falta de controle ali, ela não vai conseguir parar de comer naquele espaço de tempo. E também vai ter depois uma sensação de culpa ou de vergonha, onde muitas vezes essas pessoas deixam de contar para os seus familiares como estão comendo ou como estão se sentindo com relação a isso. Então isso não quer dizer que porque você está comendo um pouco a mais agora na quarentena, significa que você tenha um transtorno alimentar. Pode ser que você tenha apenas uma relação disfuncional com a comida. Nos perguntaram também sobre quais são os fatores psicológicos da obesidade. Então a gente não tem como dizer que uma pessoa com um fator psicológico ou com um perfil psicológico X com certeza vai se tornar obesa. Até porque a obesidade ela tem uma origem em diversos fatores, entre eles fatores genéticos, psicológicos, ambientais e culturais. Mas a obesidade, ela traz consigo algumas questões emocionais bem fortes, como a tristeza, a raiva, a baixa autoestima e até mesmo a depressão. Alguns estudos até relacionam a forma com que nos alimentamos ou os alimentos que ingerimos com a maior ou menor probabilidade de termos depressão. Mas isso não significa que para você se alimentar de uma forma saudável, você vai ter que comer somente um tipo de alimento e nunca fugir disso. Se alimentar de uma forma saudável tem muito a ver também com a forma consciente de se alimentar e sem exageros. Então você saber também o porquê de estar comendo, né? Porque tem muita gente que fala que come porque estava ansioso ou porque estava triste. Então isso seria o comer emocional que muitas pessoas falam. O comer de uma forma mais saudável seria você perceber o porquê está comendo, se você está comendo para matar a sua fome ou se é por uma questão emocional ativa ali. Então nós temos alguns tipos de pensamentos sabotadores que fazem também com que nós venhamos a comer um pouco mais do que o esperado. Então vamos dizer de uma forma emocional, né, como nós estávamos falando. Então uma pessoa chega do trabalho ou da faculdade muito cansado, teve um dia estressante e aí fala, nossa, hoje eu tive um dia muito estressante, eu mereço comer mais, eu mereço comer um bolo ou um chocolate ou algo do gênero. Então isso seria uma forma de racionalizar o porquê de você estar se alimentando de uma forma incorreta, uma forma disfuncional. Então o interessante seria você saber diferenciar a fome da vontade de comer. Então a fome seria mais algo como você está algum tempo sem se alimentar e aí vem aquele desconforto ali na região do estômago, pode ser acompanhado até algumas vezes de alguns ruídos ali, e aí você sabe que está com fome. Mas a vontade de comer é quando você já está saciado e aí passa em frente a algum alimento que você gosta e percebe que está com vontade de comer aquilo mesmo que você não esteja com fome. Nestes momentos, saber responder de uma forma funcional a esses pensamentos sabotadores é muito interessante, porque seria algo do tipo, você está ali só com vontade de comer, sabe que não está com fome, e aí olha para aquele alimento e vem aquela vontade gigantesca e fala, não, eu não consigo ter controle, eu não consigo me controlar mesmo, então eu vou meter o pé na jaca, né? Então, uma forma funcional seria você olhar e falar, ok, eu não estou com fome agora, eu posso comer depois, e eu posso comer um pouco depois, ou não, hoje não é dia de comer isso, não vou comer, aí conseguir de alguma forma controlar esse desejo de comer aquele alimento. Mas é importante também lembrar que você não precisa se cobrar tanto para controlar toda a tua alimentação o tempo inteiro. Até porque quando a gente tenta controlar tudo de uma vez só, pode ser que você tenha uma ansiedade imensa que faça com que você realmente largue tudo e volte aos hábitos alimentares anteriores. Então uma forma legal seria você ver isso de uma forma mais leve, mais tranquila, tendo paciência com você e tendo uma consciência de que você é humano e é capaz de errar. Outra dica bem importante vem na hora de se alimentar, né? Então muitas pessoas comem em frente à televisão,
fazendo com que ela não tenha ciência nenhuma do que ela está comendo. Porque você assiste um programa de televisão ou um filme, algo assim, e aí fica comendo, só coloca a comida para dentro do corpo. Não tem uma noção da textura do alimento, do que você está se alimentando e qual a quantidade desse alimento. Então, o interessante seria você preparar um local somente para alimentação e perceber o que você está comendo devagar também. Realizar atividades físicas e também escolher alimentos que sejam mais propícios a ter um hormônio do bem-estar é muito importante nesse momento para que você tenha uma outra fonte de prazer. Então, os profissionais, tanto de educação física quanto os nutricionistas, vão auxiliar muito nesse período para que você tenha essa forma de se reeducar, de ter novos hábitos. Buscar o auxílio de um médico também nesse momento é de extrema importância para descartar qualquer tipo de possível causa biológica, fisiológica de você estar com esse tipo de compulsão ou dessa alimentação em excesso. A psicoterapia tem mostrado excelentes efeitos também nessa situação, sendo que a terapia cognitivo-comportamental ela é bem eficaz tanto para a obesidade quanto para a compulsão alimentar. Então, o fato de ela ser tão eficaz assim é porque ela ensina ao cliente a ter algumas habilidades novas de lidar com esses pensamentos sabotadores e com a relação com a comida, com as suas emoções. Então, busque por um psicólogo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade em nos perguntar tanto no direct quanto por comentários. Até mais!